Bom dia, estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre ciência, tecnologia e inovação. Estamos no nono ano do programa, fazendo divulgação científica tecnológica no interior do estado do Rio de Janeiro. E hoje, uma entrevista espetacular também, com o professor Amilcar Tanuri. Vamos resgatar um pouco o processo da Covid, né, da pandemia da Covid-19. Em que ponto nós estamos, né? Quais foram os aprendizados que nós tivemos até agora, o que nos resta de planejamento para o futuro. Fique com a gente e a gente volta já. Em tempos de pandemia, a eficácia da prática de atividades físicas já foi mais do que comprovada. E para cuidar da sua saúde, você pode contar com a Corper. Com 3 unidades instaladas na cidade, a Corper conta com um time de profissionais capacitados para cuidar da sua saúde e lhe ajudar a alcançar seus objetivos. Aqui vocês encontram ambientes modernos, com novos equipamentos para musculação e aeróbico. Além, é claro, das famosas aulas coletivas, que incluem ritmos, bike indoor, jumping, step fit, ginástica carioca, fit dance, entre outras. Na Corper você encontra também nutricionista e excelentes avaliadores físicos que vão dar um up nos seus treinos. Nossas unidades possuem ainda estacionamento gratuito e amplo, com horário de funcionamento de domingo a domingo e com uma novidade, aos sábados funcionamento no período da tarde e noite. Tudo isso alinhado a um valor bem baixinho. Planos a partir de R$ 74,00, é isso mesmo, surpreenda-se, a partir de R$ 74,00. Estamos seguindo todos os protocolos de higiene para que seu treino seja realizado de forma segura. Bom dia, eu sou Márcio Campos, estamos de volta ao programa Ciência em Movimento e hoje falando sobre a questão da pandemia com o professor Amilcar Tanuri. O professor Amilcar Tanuri é médico formado pela UFRJ, professor titular da UFRJ, é consultor da Organização Mundial de Saúde, coordenador da Fundação Carlos Chagas Filho, de amparo à pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, é professor associado da Universidade de Colômbia, em Nova York, e consultor na área de laboratório núcleo estadual do Ministério da Saúde do Rio de Janeiro, e um dos pesquisadores eminentes da Covid. Professor Amilcar Tanuri, é um prazer ter aqui com a gente. Nós já tivemos uma entrevista antes, a gente estava assim, mais ou menos no meio vamos dizer assim, no meio da pandemia da Covid, e agora já aprendemos algumas coisas a mais, já tivemos a vacina, a população basicamente está vacinada, temos aí alguns aprendizados até então, que a gente vai conversar um pouco na data de hoje no nosso programa Ciência em Movimento, né? E é claro, a primeira pergunta é o que nós aprendemos com a pandemia da Covid até o momento. Bom dia, professor. Bom dia, é um prazer estar aqui de volta, né? Numa situação que nós esperamos bem, assim, mais equilibrada, né? E com mais conhecimento, né? Sobre o vírus, que é o mais importante, né? Porque precisamos da ciência para combater o vírus. O que a Covid-19 até o momento revelou assim da nossa capacidade da resposta à pandemia? Lembrando que a gente teve uma outra pandemia no começo do século XX, né? Da gripe espanhola, né? E hoje nós temos outra gripe, né? Da Covid-19. Qual o balizamento que a gente pode fazer entre as respostas que nós demos naquele momento, as respostas que estamos dando hoje, né? E o futuro em termos de precaução e cuidados? Então, Márcio,
Os dois vírus, o vírus que causou a gripe espanhola, que é um vírus influenza, e a Covid, que é um coronavírus, são vírus que espalham pela secreção respiratória, são vírus de alta transmissibilidade. A grande diferença entre a influenza e o Covid é que a época da gripe espanhola, o vírus se dissipou por viagens de navio. Então, o espalhamento mundial, pandêmico, foi mais lento. No caso do Covid, foi quase que instantâneo, né? Nós vimos isso, né? E o que tem alertado a gente nós temos ainda uma vantagem no caso da Covid, que a mortalidade induzida pelo vírus não foi igual o da gripe espanhola. Foi bem menor. E, enfim, mas, de qualquer maneira, nós tivemos um grande abalo mundial com a Covid, né? Inclusive na questão econômica, na questão de relações interpessoais, na questão educacional com as crianças fora da escola, assim, muitos aspectos negativos, né? Eu compararia as duas pandemias muito similares, né, na questão biológica, né, conforme as ondas foram aparecendo, né? Depois nós vamos voltar a essa questão das ondas e dos variantes. Pois é, assim, socialmente falando, hoje nós temos muito mais conhecimento como é que o vírus, né, nasce, se dissipa na sociedade, que assim nós aprendemos socialmente sobre como lidar com a pandemia, quais são os resultados que a gente pode levar adiante. Bom, várias coisas nós aprendemos. A primeira é que o uso da máscara é essencial, isso foi provado por vários trabalhos, embora nós vamos voltar a esse tema da fake news, as fake news que foram dissipadas aí na mídia atrapalharam muito, né, o combate da pandemia, falando mal das máscaras, do distanciamento social e também das vacinas no final, né? Então, enfim, nós tivemos vários problemas de comunicação que nas próximas pandemias a gente pode tentar mitigar, né? Eu acho que a ciência cumpriu um papel muito importante. Se nós não tivéssemos as primeiras medidas feitas, não tivéssemos desenvolvido as vacinas a tempo, nós estaríamos numa situação muito pior hoje, né? Imagina hoje, nós já passamos no Rio de Janeiro, no estado, por basicamente 5 ondas, com 5 variantes, né? Essa agora está entrando uma última onda depois do Ômicron, com variante do Ômicron. É impressionante a dinâmica desse vírus, né? Nós começamos em 2020 com o vírus B11, que veio da Ásia e da Europa. Depois nós ficamos com o vírus P1, o Gama, né? Que deu uma segunda onda muito letal. Depois tivemos o Delta, depois tivemos o Ômicron, e agora nós estamos tendo um variante do Ômicron que está se espalhando pelo estado, já nessa última onda, ela foi composta de 2 variantes, nós já estamos sabendo. No início dessa última onda foi o BA2 e agora estamos tendo a infecção do BA4. Então você vê que isso é uma dinâmica que acontece. Mas uma coisa importante, as ondas tiveram uma taxa de mortalidade decrescente conforme a gente foi tendo a vacinação crescente. Então, isso foi um dado muito, muito importante. Ou seja, a imunidade da população induzida pela vacina e também pelas infecções anteriores foi fazendo uma barreira no vírus que, de uma certa forma, bloqueou a patogênese desse vírus. Hoje nós estamos vendo assim a mortalidade no Brasil inteiro ficar em torno de 100 pessoas por dia, sendo que há um ano atrás estava em 3.000. Só para você ter uma ideia, é uma queda de 30 vezes. Ou seja, isso tudo nós logramos com a questão da vacinação. E isso foi muito importante, foi um aspecto
muito relevante durante a pandemia foi a condição da ciência desenvolver diferentes vacinas, né, e conseguir implementar e ter as vacinas em menos de um ano, né? Então, isso foi um aspecto super importante. Bom, a gente vai continuar com a entrevista, a gente fazer um breve intervalo, vamos falar um pouco sobre a origem da pandemia, o que que a gente sabe, teve muito debate em torno disso, né? E aí vamos resgatar um pouco a questão das vacinas e das fake news e do papel da ciência nesse processo. Então, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Seu negócio teve que fechar as portas? Tá difícil anunciar a venda pela internet? Calma, nós podemos te ajudar. Invista na divulgação dos seus produtos. Nossa equipe é especializada em fotos para a internet. Alavanque suas vendas no iFood, na Uber Eats, no Instagram, no Facebook e outras redes sociais. Com a Érica Massi Fotografia, fica mais difícil resistir ao seu serviço de delivery. Fale com a gente. A Érica Massi Fotografia tem pacotes promocionais para você. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento, entrevistando a professora Milka Tanuri. E na nossa conversa de hoje estamos falando sobre a Covid-19, o que nós aprendemos com ela. Professora Milka, a gente resgatou um pouco a questão aí das vacinas, né? E aí um debate que tem bastante assim, onde é que isso começou? O pessoal diz que é o vírus lá da China, outros falam que foi de laboratório. Afinal, o que que nós sabemos efetivamente sobre a origem do vírus? Olha, definitivamente, esse vírus é um vírus natural. Ele não foi feito em laboratório. Eu posso até te afirmar isso. Por quê? Se fosse feito, quando nós sequenciássemos o genoma do vírus inteiro, quer dizer, o código genético do vírus, iríamos ver que ele foi produzido no laboratório. Por quê? O ser humano tende a montar um Lego, né? Se ele fosse fazer um vírus novo, ele ia pegar um pedaço de um com o do outro e do outro. E quando você sequenciasse o material genético, o código genético desse vírus, você ia perceber que ele foi montado, né? No caso do SARS-CoV-2, que é o agente da Covid-19, ele não é montado, a variação se dá ao longo do genoma inteiro, né? Na verdade, foi uma adaptação que esse vírus teve, que deve ter sido feito assim, há dezenas de anos atrás, de um animal para o ser humano, e possivelmente passou por um morcego, né? Ou saiu do morcego para um animal intermediário para o ser humano, ou passou do morcego para o ser humano. E esse vírus foi evoluindo. O que é evoluir? Ele começou a passar do homem de volta para o animal ou para o morcego, depois voltou para o homem, foi passando de lá para cá, até ele acumular uma quantidade de mutações que permitiu com que ele passasse do homem para o homem. Então, o SARS-CoV-2 tem uma grande capacidade de disseminação. No início da pandemia, uma pessoa podia passar para mais de 10 pessoas. Na onda do Ômicron, isso passou para 15. Então, quer dizer, ele adquiriu uma capacidade de transmissão muito rápida. E como ele atingiu a população que não tinha nenhum anticorpo contra ele, a primeira onda foi muito letal, né? E a segunda onda também, porque muita gente não foi infectada na primeira onda, e na segunda onda, com o tal vírus gama aqui no Brasil, já também atingiu essa população, por exemplo, de Manaus, muito, muito vulnerável ao vírus, sem vacina, sem anticorpos.
e então houve aquela mortalidade terrível, né? Em Manaus, depois espalhou pelo país inteiro, né? Que chegou até no dia de maior mortalidade, morrer quase 4 mil e poucas pessoas num dia, né? Um número muito macabro. Enfim, graças a Deus nós não vamos passar mais por isso. Professora Milka, outra coisa que o pessoal comentou muito ao longo dessa pandemia foi, vamos dizer assim, a rapidez da produção das vacinas, né? E aí o pessoal questionando muito que não se faz vacina tão rápido assim, né, que não seria Então, seguro. eu tenho que explicar para vocês. Existe um regulatório muito pesado sobre vacinas, né? A nossa ciência e os governos criaram um arcabouço regulatório muito pesado em cima das vacinas. Porém, embora você fale, uma vacina contra a Covid, não, a gente já sabia as receitas de fazer uma vacina, né? O que nós fizemos? Nós descobrimos qual pedacinho do vírus que era mais vulnerável para o nosso sistema imune identificar e neutralizar o vírus, certo? E essa estratégia foi implementada muito rapidamente. Nós tivemos sorte que vários grupos no mundo já haviam avançado com a vacina de mRNA. O que quer dizer isso? Eu faço um RNA mensageiro, que é a molécula que vai para que dentro da célula produz a proteína. Então, o racional foi: vamos fazer uma molécula de RNA mensageiro que codifique a proteína de espícula do vírus. Por que a proteína de espícula? Porque é ela que o sistema imune reconhece para destruir o vírus. Então, essa proteína já foi decodificada logo no primeiro mês da pandemia e os técnicos, os cientistas conseguiram sintetizar no laboratório um pedaço de RNA que codificasse essa proteína. Ora, nós também já sabíamos como injetar esse RNA dentro da célula. Então, foi só fazer o casamento entre isso e a injeção do RNA para produzir o quê? Uma proteína dentro do nosso corpo que fosse idêntica ao vírus da China, o inicial, de Wuhan. E nós tivemos sorte que essa estratégia foi vitoriosa, porque nós conseguimos expressar a proteína do vírus e produzir anticorpos. Numa outra vertente, a AstraZeneca fez uma coisa diferente. Existe um vírus que infecta o ser humano com pouco potencial patogênico, que é o adenovírus. Eles fizeram isso através do adenovírus, pegaram o código genético da proteína de spike, né, que a gente chama, e colocou dentro do adenovírus. E criou-se a vacina da AstraZeneca. Então, tiveram assim, essas duas vertentes rápidas. E o grupo chinês fez a Coronavac, que era cultivar o vírus e inativar ele com um derivado de formalina. E também formular a vacina. Então, nós tivemos 3 vacinas rapidamente à disposição. E isso foi um impacto muito grande na doença. Isso é insofismável, né? Nós vimos a mortalidade cair, né? Conforme a vacinação subiu, inclusive a incidência. Nós vimos isso em vários estudos, inclusive 2 estudos feitos em Maricá, que foram muito importantes para mostrar essa questão da vacinação versus incidência do vírus. Porque em Maricá nós fizemos na população em geral, nós não fomos para os hospitais, nós focamos na população e vimos que realmente a vacina fez uma diferença muito grande na incidência. Esse tempo de produzir uma vacina, ele é um tempo protocolar mesmo? É um tempo de testes Então, necessário porque mesmo? Ou isso pode ser reduzido? a, Então, mostrou-se que pode ser abreviado, né? Inclusive, Uhum. podemos ter como lições, que nós podemos falar depois, para as próximas pandemias, tomara que não existam, né? Mas que tudo indica, né? Os vírus continuam se adaptar ao ser humano, por uma razão evolutiva muito simples, né? Nós somos a espécie mais abundante na Terra, né? E em números, né? Então, os vírus tendem a se adaptar a essa espécie abundante, né? Então, nós vimos a questão agora recente, né? Ontem também saiu na mídia
o primeiro caso de varíola de macaco lá em São Paulo. Então, é mais um desafio, né? Mas, graças a Deus, esse vírus nós já temos vacina feita, né? Então, é mais fácil de lidar. Mas, assim, foi um aprendizado que a ciência pode ser acelerada em caso de pandemia. E isso pode ser um legado dessa pandemia, de nós termos unidades fabris, né, preparadas para rapidamente modificar esse mRNA, esse RNA, para atingir outros patógenos, numa maneira muito rápida. Por quê? Nós já sabemos todos os problemas relacionados ao RNA injetável. Então, agora, se a gente mudar o código genético desse RNA para, por exemplo, a Zika, para o dengue, talvez tenhamos mais sucesso em fazer uma vacina mais rapidamente. Até a gente está encerrando o programa, mas tem muita coisa para falar. Mas a gente teve até a pandemia, a gente está vivendo um processo de negacionismo, né? Gente que achando que a Terra era plana, no momento, né? Então, como é que esse resgate aí da pandemia, da ciência pela pandemia, vamos dizer assim, foi importante para trazer o tema ciência para dentro da sociedade? Então, olha, foi um esforço muito grande, né, de vocês, né, da mídia, da gente, né, nós, né, que somos da área tecnológica, de entrar na mídia, né, nós tivemos que sair dos nossos laboratórios e entrar na mídia para combater as fake news. E eu acho, Márcio, que isso foi um legado muito importante da pandemia, né, que nós não podemos perder. Então, se eles têm a fake news, nós temos a ciência. Então, nós temos que combater a fake news com ciência e também com educação científica, né? Que é uma palavra muito importante, eu acho, nos dias de hoje. A pergunta que se faz é como que nós chegamos à Lua, a Marte, a outros planetas e não conseguimos explicar para a população a importância de uma vacina que foi descoberta em 1780 e é utilizada desde então, e nós não conseguimos atingir essa população, que não é pequena, hein? Que tem essa resistência às vacinas, por exemplo. Professor, a gente está chegando ao final do programa. Rapidamente, qual a orientação que o senhor dá aí para frente para a nossa população? Então, pelo andar da pandemia, nós não vamos se livrar desse vírus tão cedo, porém, vamos conseguir conviver com ele. O que é conviver com ele? Continuar trabalhando, continuar estudando, com vigilância, testagem, usar máscara, vacinar quando as autoridades sanitárias propuserem novos ciclos de vacinação, como está acontecendo agora. Vamos tentar conviver com esse vírus que, na minha opinião, está se tornando mais um vírus na lista dos vírus humanos que a gente pode ter, como o vírus da gripe, por exemplo, o vírus do sarampo, o vírus da catapora, que a gente tem que se prevenir e tratar os surtos e conseguir conviver com esse vírus sem que atrapalhe nossa sociedade. Eu acho que a mensagem principal é essa: continuarmos nessa toada, né, de prevenção, vacinação e avanço também nas terapias de quem pegou o vírus, infelizmente, tem que se tratar. Eu acho que agora vão sair algumas medicações específicas para o vírus, que a gente pode utilizar em casos graves. Professora Amilcar, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Assim, muito importante a gente conversar sobre ciência e tecnologia nesse país. E o programa está à disposição para a gente conversar mais. Inclusive, temos um outro assunto aí nessa linha, que é a Covid longa, né? Quais são os impactos da Covid? Sim. Vamos tentar marcar um próximo sobre a Covid longa. Acho que é um tema muito interessante. Tá? Muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço a você que nos assistiu, ao senhor, professor, pela essa belíssima entrevista. Uma honra. E um grande abraço a todos. Obrigado, professor. Bom dia a todos.